Bem, no vídeo que nós acabamos de assistir, foram apresentadas diversas situações de perigo e condições de risco. É, Voltando novamente às definições de áreas contaminadas, nós vemos que esses termos, risco e perigos, eles são amplamente colocados nas definições. Então, entender a diferença entre condições de risco e situações de perigo é fundamental para entender a definição do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, gerenciar os riscos de maneira que torne eles aceitáveis, a níveis aceitáveis, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, né, em decorrência à exposição a substâncias contaminadas, é importante, faz parte da definição e vai ser tratado durante o nosso treinamento. Esses conjuntos de medidas que asseguram o conhecimento das características das áreas e dos riscos e danos decorrentes da contaminação, também elas vão ser tratadas durante o treinamento, que são justamente as ferramentas de investigação, de caracterização da área, de áreas contaminadas, que são as ferramentas que são amplamente apresentadas no grupo de normas da ABNT. A normas que nós chamamos de 15.515, traço 1, traço 2, traço 3, avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada. Perigo e risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo. Mas quando um perigo passa a representar também um risco, risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer. Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo. Quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa um perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Então, nós vimos no vídeo anterior algumas situações de risco e condições de perigo. A definição de perigo pela CONAMA 420 é uma situação a qual esteja ameaçada a vida humana, o meio ambiente ou o patrimônio público e privado, em razão da presença de agentes tóxicos, patogênicos, reativos, corrosivos ou inflamáveis no solo e em águas subterrâneas, ou instalações, equipamentos e construções abandonadas, em desuso e não controlado. Resumindo, situação de perigo é qualquer situação que põe em risco a vida humana. Situações onde existem materiais abandonados ou fase livre presente no solo, isso é uma situação de perigo. E pelo aquele guia de gerenciamento, aquele anexo 3 do gerenciamento de áreas contaminadas, o fluxograma, a gente viu que qualquer situação de perigo, ela demanda a eliminação imediata dessa situação de perigo, dessa condição de perigo. Então, a remoção desse material que está abandonado, ele tem que ser feito antes da investigação da contaminação do solo. A remoção dessa fase livre que está presente nesse poço,
de monitoramento, ela tem que ser executada antes da investigação e da caracterização da água subterrânea, porque você tem que eliminar essa situação, porque é uma situação extremamente agressiva, tanto ao meio ambiente quanto às pessoas que estão naquela situação. Então, essa é a definição de perigo. Agora, a definição de risco, ela já varia. Eu vou apresentar para vocês 3 definições de perigo. Essa primeira definição aqui, o risco, ele é igual para o perigo, ele é igual para qualquer área que nós estamos estudando, tanto na parte de segurança, quanto na parte de riscos de acidentes ambientais, os riscos tecnológicos, tanto quanto para o risco à saúde humana ou para o gerenciamento de áreas contaminadas. A definição de perigo ela é a mesma. Ela é qualquer condição, característica ou circunstância com potencial de causar danos, né? Agora, a definição de risco ela varia. Essa definição aqui de risco ela é uma definição voltada para a parte de segurança do trabalho. É uma chance de ocorrência de um evento versus severidade das suas consequências. Se a gente pega uma outra definição, que é a definição da parte de acidentes tecnológicos, a definição dada pelo INPE, risco é a probabilidade mensurável de um perigo transformar-se num desastre. Então, é a definição para riscos de enchente, riscos de tremores, riscos de desabamento, né, de encostas. Então, essa é a definição de risco para a parte de acidentes tecnológicos, a parte geotécnica, se for pensar. Agora, para a nossa parte, para a parte de gerenciamento de áreas contaminadas, a definição de risco é uma função de uma toxicidade versus a exposição. Então, nós temos que pensar, nós temos que definir todos os compostos químicos de interesse que estão acima de um determinado valor de intervenção e entender quais são os receptores e o quanto eles estão expostos a essa condição de toxicidade. Então, nós vamos fazer o cálculo do risco baseado em algumas premissas que vão ser definidas. Essas premissas nós vamos estudar bem na hora que nós estivermos tratando somente de risco dentro do nosso treinamento. Então, agora, eu acho que o entendimento da definição de áreas contaminadas se torna mais simples. A gente já entende quais são as definições de perigo, a gente entende também a definição de risco, a correta definição de risco colocada no gerenciamento de áreas contaminadas, e nós vamos estudar um pouco depois a questão dos danos, né? Danos aos bens, danos às pessoas. Então, eu acho que se torna um pouco mais fácil entender e compreender essa definição, que ela vai ser base para todo o nosso treinamento. Por fim, nós devemos definir também a diferença entre poluição e contaminação. São 2 outras definições que elas são muito confundidas, são pouco entendidas dentro da nossa comunidade, dentro da nossa disciplina, né, de área de atuação. Então, esse vídeo ele traz um pouco dessa explicação, né, entre contaminação e poluição. Então, assistam que a gente vai depois tratar das definições puras, as definições conceituais.